Há pouco tempo atrás, se criou uma expectativa em torno da atuação do renomado advogado criminalista Dr. Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Cacai, quando ele entrou na ação da revisão da vida toda, nomeado pelo IEPREV. A esperança era e continua sendo que ele poderia ajudar de alguma forma a reverter a situação dos aposentados no tema 1102, já que dizem que ele é um advogado com bons relacionamentos nos gabinetes do STF. Eu venho acompanhando com enorme curiosidade o que ele está fazendo e tenho pensado aqui com meus botões qual seria a contribuição dele diretamente no processo. Sinceramente, acho que quase nenhuma. A grande contribuição dele seria nos bastidores do STF. E falo isso no bom sentido, no sentido de que ele poderia usar as suas influências e, por ter acesso direto aos ministros, haveria uma chance de convencer eles a mudarem de ideia, principalmente aqueles que votaram a favor do INSS e contra os aposentados. Ontem caiu aqui no meu feed de notícias no YouTube uma parte de uma entrevista que ele deu para o jornalista Luiz Nassif, no canal GGN Notícias, onde o repórter fez uma pergunta bem objetiva, bem direta para o Cacai. Cacai, o pessoal aqui sempre está pedindo a sua presença aqui para saber aquela questão da aposentadoria. Em que pé que está essa discussão no Supremo? Confesso que fiquei decepcionado com a resposta do Cacai. Os principais pontos abordados no vídeo incluem: primeiro, a influência econômica do STF. Segundo o Cacai, o STF muitas vezes age de acordo com as necessidades econômicas do governo, o que ele critica fortemente. Ele menciona que o governo exerce pressão sobre o tribunal, especialmente em processos que envolvem grandes somas de dinheiro. Segundo, o erro na análise econômica. Cacai critica as análises econômicas apresentadas pelo governo, afirmando que são exageradas e incorretas. Ele menciona que os valores estratosféricos foram apresentados sem fundamento, o que dificulta a luta jurídica. Terceiro, o papel da Advocacia Geral da União, a AGU. Ele enfatiza o crescimento da influência da AGU no STF, algo que, segundo ele, não era comum em tempos anteriores. Essa relação entre governo e tribunal é vista como uma forma de garantir resultados favoráveis ao governo em processos de grande impacto econômico. Quarto, a desigualdade na luta judicial. Cacai descreve a batalha jurídica como desigual, devido à facilidade com que alguns ministros aceitam estatísticas imprecisas ou exageradas. Ele cita exemplos do uso indevido de estatísticas por parte de ministros em outros julgamentos, como no caso da presunção de inocência. Quinto ponto abordado por ele na entrevista: as estatísticas manipuladas. O advogado expressa frustração com o uso de estatísticas mal fundamentadas em decisões do STF. Ele menciona que essas estatísticas muitas vezes são usadas para justificar decisões que favorecem o governo ou outras partes interessadas. Sexto ponto, o exemplo da presunção de inocência. Cacai relembrou nessa entrevista o julgamento sobre a presunção de inocência no qual ele participou, destacando o uso indevido de dados estatísticos que não tinham fundamento. Ele critica a forma como os ministros se baseiam em números imprecisos para tomar decisões importantes. Em resumo, pessoal, o vídeo expõe a visão crítica de Cacai sobre o processo judicial no STF, especialmente no que se refere à influência do governo e ao uso impreciso de estatísticas em processos de grande relevância econômica, como foi o caso da revisão da vida toda. Olha, eu não seria inocente do tanto a querer que ele falasse em público o que está fazendo nesse caso, o que está fazendo para reverter a situação do tema 1102. Mas a resposta dele, a crítica que ele fez ao sistema, não é novidade para ninguém. Como alguém comentou lá no vídeo publicado da entrevista,
É muito trovão para pouca chuva. Então, das duas umas, né? Ou ele está se esquivando de falar em público sobre a estratégia que está trabalhando para não entregar o ouro para o bandido, ou está se aproveitando do caso para se projetar na mídia, aparecendo como um paladino na defesa dos mais necessitados. Sinceramente, eu não acredito na segunda hipótese, porque o Cacai não precisa disso. Ele tem um currículo enorme como advogado e não precisa de mais vitrine. Está milionário, portanto não precisa ganhar mais dinheiro com essa causa para que resolveu abraçar. Vamos torcer para que ele nos ajude de alguma forma. Por uma questão de respeito aos direitos autorais, eu não publiquei aqui no Explicando as Leis os trechos do vídeo da entrevista dele ao Luiz Nassif, mas o link do vídeo completo está na descrição. Dá uma olhada lá no que ele falou e vamos debater o assunto aqui no nosso canal. Valeu! Fica com Deus e vamos com fé.